Bom dia! Essa aqui é a primeira aula do material de métodos numéricos aplicados às ciências térmicas. Na verdade, o nome agora eu não sei se mais é esse, se é métodos numéricos aplicados às ciências térmicas ou fenômenos de transporte, acredito eu. Mas é métodos numéricos, né? É como resolver com simulação numérica. Então, esse primeiro tópico aqui é uma aula breve sobre a introdução do porquê a gente vai usar métodos numéricos, o que são métodos numéricos que a gente vai ver aqui. E depois a gente continua na playlist com a parte mais técnica mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha no que é essa parte de métodos numéricos, né? O que nós vamos ver aqui. Eu tenho uma bibliografia que eu recomendo para quem for acompanhar seriamente essa playlist, que quiser aprender um pouco mais a fundo. Lembrando que ela é bem técnica, porque ela é de nível de pós-graduação, né? Então, a gente tem aqui o livro do Maliska, que é Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional. Essa é a capinha dele. Tem bastante nesse livro da como se faz a discretização das equações, etc. É bem focado nessa parte mais clássica. O Versteg, que também é bastante bom, que é esse roxinho aqui. O Ferziger, que é o vermelhinho aqui, também bastante bom. E um que eu não tinha o desenho da capa, porque ele é muito velho, que é o do Patanka, né? Mas é Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Mas é muito bom esse aqui do Patanka, porque ele faz a discretização passo a passo das equações, então é bem bom para quem quer aprender mais a fundo assim. Então esses são os 4 que eu recomendo. Existem outros. Do Anderson tem vários outros, mas esses são os 4 que eu recomendo para acompanhar essa playlist aqui. Bom, para que nós vamos usar? Por que esse material é focado em métodos numéricos? Porque nós temos basicamente 3 métodos para resolver problemas, geralmente, tá? Que a gente subdivide em engenharia. O que a gente chama de analítico, o que a gente chama de experimental e o que a gente chama de numérico. Então, o analítico é quando a gente tem uma solução exata por equacionamento, ou seja, problemas simples. Simples que eu digo são realmente problemas que você consegue resolver na forma exata. Então, tem alguma equação matemática, e se tu resolver ela, e ela é possível de ter uma solução exata, tu vai ter a solução 100% cravada no exato. Então, por exemplo, essa daqui é a equação de calor. Se você for ver dx de K, dt dx igual a zero, o T é a temperatura, né? Então, o T é a temperatura, o x é o espaço, a coordenada x, e o K é a condutividade. Esse igual a zero porque está em regime permanente. Essa daqui é a equação 1D de transferência de calor de condução apenas. Então, se eu fosse aplicar, por exemplo, para isso aqui, que é uma parede plana, que eu estou considerando 1D porque ele só analisando a temperatura nesse sentido X aqui, e esse lado aqui está 100 graus Celsius, e esse lado aqui está 20 graus Celsius, mantido nessas temperaturas por um banho térmico, sei lá o quê, e ela tem 0,1 metros de comprimento aqui nessa distância aqui, e a condutividade térmica dela eu sei que é exata 1,6 menos 0,01 vezes a temperatura, ou seja, ela varia com a temperatura. Esse problema tem solução analítica, porque essa é a equação que rege esse problema, porque ele é um problema simples de transferência de calor, que a gente diz que tem só condução. Eu não estou considerando radiação, não estou considerando convecção, não estou considerando nada mais. A única coisa que ele tem diferente é que o K, que é a condutividade térmica, varia. Essa equação eu consigo resolver ela realmente de forma analítica através de equações diferenciais, e a solução exata dela vai dar que o T a cada x é 160 menos raiz de 3.600 mais 160.000 x, ou seja, se eu pego nesse ponto aqui, eu vejo quem é o x dele, ponho aqui e voa lá, eu tenho a temperatura. Então, essa é uma solução exata. Para qualquer ponto que eu escolher, eu vou ter a solução exata que não tem nenhum erro, ela é exata mesmo. Mas nota que funciona porque esse é um problema bem simples. Estou desconsiderando, por exemplo, condução no sentido de y. Estou desconsiderando em z. Então, nota que eu estou desconsiderando um monte de coisa, né? Essa seria a solução analítica. A gente aprende na graduação que existem soluções analíticas de vários problemas em fenômenos de transporte, tanto para McFlu quanto para Transcal. Mas quando a gente vai para a vida real, a gente percebe que a maior parte dos casos a gente não consegue usar solução analítica. Aí, entre outras 2 opções. Experimental, que é uma dos approaches bastante usado, que é, na verdade, quando tu tem que, na verdade, montar o experimento de alguma forma controlada, pegar um monte de equipamento que mede temperatura, pressão, velocidade, mais um monte de coisa, instalar lá e medir. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um forno. Isso aqui é um forno que faz vidro fundido. Um forno real. Claro, é o esquemático aqui, né?
Aqui está a chaminé, na verdade, esse cara aqui é a chaminé, então aqui vai sair ar, gases, né? Aqui vai entrar a matéria-prima, o vidro, quando ele não está ainda derretido. E aqui dentro a gente não vê, mas aqui dentro tem um banho de vidro derretido. Porque aqui tem uma chama, na verdade, do queimador, isso aqui fica pegando fogo. E é quente pra caramba. Aqui eu acho que é mais ou menos 1500 graus Celsius lá dentro. Então esse é um forno industrial real para fazer produção de vidro fundido. Experimentalmente, por exemplo, aqui nós temos o perfil de temperatura nas paredes. Então esse aqui na verdade é no teto. Aqui, essa superfície aqui, o perfil de temperatura. Esse aqui de lado é a parede direita, então nós temos aqui o perfil de temperatura. E esse aqui é a parte de trás do forno que não está aparecendo. Esse aqui foram valores tirados com uma câmera infravermelha, então são valores experimentais mesmo, são os dados reais que você tem ali no momento. Tem vários poréns também, porque tem coisas que tu não consegue medir, tem coisas que tu não tem certeza do que está medindo, tem vários problemas, mas ele é um approach bastante usado para você ter valores reais de coisas que você não tem dados para fazer soluções analíticas. Por exemplo, isso aqui não teria uma solução analítica porque é um problema real, né? Não tem como você, do nada, ter uma equação que descreve essas temperaturas, porque depende de um monte de variável, depende do vidro lá dentro que está derretido, qual é o tamanho do banho do vidro, quanto de combustível está entrando, qual é o tamanho dessa chama, se a chama está com excesso de ar ou não. Então, assim, ó, milhões de variáveis que não dá para controlar, né? Então, esse é o método experimental, tem os seus prós e contras também. E o foco desse material aqui é esse aqui, é o método numérico, né? O método numérico é quando a gente tem o problema, a gente olha esse cara aqui e fala, eu não tenho como medir, por exemplo, beleza, eu consegui medir as temperaturas nas paredes, mas eu quero saber a temperatura dentro do banho de vidro. Se eu colocar um termopar lá dentro, ele vai derreter, né? Então, tem várias opções que eu não consigo medir porque são fisicamente impossíveis. Vamos para o numérico, então, onde eu vou modelar, por exemplo, aqui eu estou mostrando um desenho de uma malha, só um pedacinho, na verdade, de uma placa que está sendo modelada. Aqui tem várias cores porque são domínios diferenciados, depois a gente entra nesses detalhes. Mas o que a gente vê, essa redinha aqui é a malha, onde cada um deles, na verdade, eu vou resolver uma equação matemática com uma aproximação da equação, porque elas não são exatas, não é uma equação simples que nem aquela do analítico ali, é uma equação mais complexa que eu não tenho solução exata, então eu vou usar ela, mas eu vou aproximar dentro de um certo erro que eu acho aceitável, que é o critério de convergência, e daí eu modelo literalmente mais opções do que eu poderia fazer no experimental. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando como é que é a malha, aqui eu estou modelando um vaso de pressão para saber a tensão, para quem é da parte de mecânica dos sólidos, né? A gente faz isso para... Esse aqui tu vai ter esse aqui é o tensão normal, mas tu vai ter tensão normal, tensão cisalhante, tensão de um monte de coisa. E esse aqui eu estou modelando uma placa de um trocador de calor e estou vendo os perfis, os vetores de velocidade aqui de como esse fluido vai. Então o que ele está indicando aqui, se você for ver a velocidade, a corzinha é a quantidade de velocidade, né? Vermelhinha é mais rápido. E para onde que esse fluido está indo, então eu consigo, na verdade, realmente fiscalizar para onde que está indo, uma coisa que experimentalmente seria quase impossível, porque isso aqui são várias placas pressionadas uma na outra, não tem como botar um sensor lá dentro. Então tu nota que cada approach tem a sua vantagem e desvantagem. Qual é a desvantagem desse aqui? Tu tem que saber bem o que está fazendo para não dar uma coisa nada a ver assim, né? Então esse é o foco desse material. Nós vamos aprender a fazer, nós vamos focar na parte, na verdade, de fenômenos de transporte, que é a transferência de calor e mecânica dos fluidos, mas se der tempo, no final a gente vê um pouquinho também da parte estrutural, que seria essa aqui para você calcular as tensões, que a ideia é a mesma. Então, como eu comentei, por que a gente usa os métodos numéricos? Onde é a maior vantagem de usar esses métodos? Quando a gente não tem solução analítica. É o melhor momento. E, aqui eu esqueci de comentar, eu poderia ter comentado também, quando a gente não consegue fazer medição experimental. Porque o sensor não entra, porque o sensor vai derreter, porque o sensor vai congelar, ou porque não tem um sensor que consiga fazer isso, ou porque é muito caro, milhões de opções, né? Por exemplo, uma da questão que não tem solução analítica que eu quis mostrar, aquela primeira equação que eu mostrei lá, se você for ver, deixa eu voltar lá. Olha que equação linda, né? Coisa mais fácil, né? Tem só uma derivada dupla ali com K igual a zero. Isso aqui é equações diferenciais parciais que tu consegue resolver. Agora olha essa daqui, que já é uma coisa mais impossível, né? Essa aqui é a equação de Navier-Stokes para um fluido incompressível, então ela já está simplificada, né? Ela pior ainda. Ela está simplificada aqui para um fluido incompressível, que é um fluido que tem ρ constante, né? V é a velocidade, P é a pressão, esse Vzinho estranho aqui é viscosidade, isso aqui é o Laplaciano, o gradiente, a gente depois vai ver esse negócio todo, né?
Aqui a gente tem o produto escalar da velocidade, isso aqui é tempo. Então tu nota que aqui tu já tem uma derivada no tempo, aí tu tem um produto escalar aqui não aparece, mas isso aqui tem mais 3 derivadas aqui dentro, porque é um gradiente, e aqui tu tem mais uma derivada dupla. Isso daqui é complexo. Isso daqui para tu resolver com solução analítica é impossível, não tem. Então, o que você faz? Ou você vai para a experimentação, ou você vai para numérico. Esse termo que eu circulei aqui, só por curiosidade, tá? Isso aqui é o que a gente chama de um termo não linear, porque isso aqui, esse produto escalar, ele na verdade, produto escalar com Nabar, ele vai dar velocidade vezes velocidade. Então ele dá um quadrado, né? Termos não lineares é muito difícil ter solução analítica. Então, a não ser soluções muito simples. Essa equação aqui tu consegue ter solução analítica, por exemplo, para um escoamento 2D dentro de um cano, ou entre 2 círculos, mas tirando essas opções extremamente simples e que a gente não usa na prática, você não vai conseguir. Se você quiser fazer o escoamento, por exemplo, em alguma coisa mais realista, que tem troca de calor, ou sei lá o que, né? É um problema real. Isso daqui vai ser um termo não linear que a gente raramente consegue solução analítica. Então tem que ir para o numérico ou para o experimental. E é aí que a gente entra. Outro detalhe que eu comentei já, né? Difícil de experimentação, já comentei. Se não dá para experimentar porque o sensor não cabe, ou não entra, ou não tem como ter acesso, tem que ter numérico, né? Outra opção bastante interessante para métodos numéricos é, na verdade, o baixo custo, tá? E rapidez. Enquanto que na experimentação tu tem que montar uma bancada, comprar sensores que custam caro e repetir os testes que levam horas, quando você faz o numérico, se você tem bastante consciência do que você está fazendo, você consegue fazer o que você seria equivalente a um teste experimental muito mais rápido e teu custo vai ser o computador e o software que você está usando. Então, geralmente é bem mais barato. Sensores são extremamente caros, tá? Então, ele tem essa vantagem também de rapidez e baixo custo, frente à experimentação. Por exemplo, você pode ter um trabalho que você vai fazer tanto a experimentação quanto o numérico, em algum ponto, para comparar o numérico e validar, isso é importante, e depois tu extrapola os resultados com o numérico, porque uma hora a experimentação não consegue mais fazer. Então isso é bastante comum você usar os dois métodos em conjunto. E hoje em dia, eu botei aqui, a gente usa para entretenimento muito, porque como tem essas animações também usam métodos numéricos para fazer como é que deveria se mexer, os fluidos, etc. Mas isso aqui não entra nesse momento aqui, né? A gente não está interessado no entretenimento, mas se usa hoje em dia para métodos numéricos para entretenimento. Como é que funciona a metodologia principal que nós vamos aprender aqui nesse material? Tem acho que 5 passos, principalmente para métodos numéricos. O primeiro é você identificar qual que é o modelo matemático que rege aquele fenômeno, ou seja, equação matemática, né? A gente praticamente está falando sempre das equações da conservação e algumas equações complementares, que seria radiação, turbulência, gás ideal. Então, por exemplo, tu quer simular um fluido escoando. As equações da conservação que regem aquele fluido, né? Massa, quantidade de movimento linear, se tiver troca de calor e energia. E se o fluido for gás ideal, tu vai usar PV igual a MRT. Se não for gás ideal, tu vai usar alguma outra equação que identifica aquele fluido, né? Então, o primeiro ponto é sempre você montar o teu modelo matemático, que é simplesmente levantar as equações que se aplicam para aquilo que tu está querendo resolver. Se for, por exemplo, estrutural, tá resolvendo tensões, aí não vai ser equação de Navier-Stokes, né? Aí vai ser as equações de tensão que tu usa para fazer, mas tu tem equações, tá? Depois que tu tem o modelo matemático, a gente vai para o método de discretização. A gente tem que, na verdade, pegar a geometria e montar o que a gente chama de uma malha, porque tu vai resolver em cada pontinho todas essas equações do modelo matemático várias vezes até isso aí convergir, que é o que a gente fala. Então, a gente tem a discretização da geometria, que é, na verdade, você picotar essa geometria em vários pedacinhos. Quanto menorzinho, melhor, geralmente, mas também quanto menorzinho, mais custoso, para resolver lá dentro. Então, tem a discretização da geometria e a discretização do modelo. Essas equações matemáticas, elas têm diferenciais. D alguma coisa, né? DDT, por exemplo, DT. T maior é temperatura, T menor é tempo, tá? Isso daqui, na verdade, tu tem que quebrar em equações mais simples, né? O que os códigos... O que a linguagem de computação resolve? Ela não resolve derivada, né? O que resolve derivada é um software que foi feito com algum método iterativo para resolver a derivada. O que o computador entende é mais, menos, multiplicação e divisão. É só isso que ele entende, porque é só isso que o código básico entende. Quando você pega um código e tu põe lá uma derivada, tu escreve isso daqui e ele resolve para você,
É porque lá dentro ele vai puxar uma rotina pré-programada, onde tem essas 4 funções, e ele vai quebrar essa derivada de algum formato algébrico nessas 4 equações, nessas 4 funções, e fazer um método de convergência ali. Então, o computador não resolve derivada, ele não resolve integral também. Ele só resolve mais, menos, multiplicação e divisão. Então, a gente tem que dar para ele as equações nesse formato ou ter um software que tem uma rotina que dá nesses formatos. Mas, basicamente, métodos numéricos, tu vai quebrar as diferenciais e as integrais nesses 4 tipos de operações. Isso é o que a gente chama de discretizar o modelo matemático, ou seja, tu vai pegar as equações que são diferenciais, geralmente são para a parte de mecânica dos fluidos e transferência de calor, e quebrar esses operadores matemáticos das derivadas em o que a gente chama de aritméticos. Aritméticos são esses 4 aqui, né? Isso a gente vai aprender a fazer. Então, esse é o primeiro detalhe. A gente pode fazer isso de várias formas, que daí são os modelos, como tu quebra essas equações e como tu monta essa discretização de geometria. Aí você tem os modelos numéricos, que daí a gente conhece. Existe, por exemplo, diferenças finitas, que geralmente é para a parte estrutural, volumes finitos, que geralmente é para a parte de CFD. Diferenças finitas também pode usar para CFD também, tá? Nós vamos aprender aqui. Elementos finitos, que aí é bem usado para estrutural, geralmente. Métodos espectrais, que a gente não vai ver aqui, mas eles são usados geralmente para a parte de radiação, existem para outras coisas. E métodos de elementos de fronteira, que a gente também não vai usar aqui, porque ele tem algumas aplicações específicas. A gente vai focar aqui em diferenças finitas e volumes finitos, porque não dá para pegar tudo, né? Mas nós vamos aplicar mais focado em fenômenos de transporte. Então, a forma quando tu discretiza é quando tu escolhe um desses aqui, eles têm essas formas pré-escolhidas já. Depois que tu discretizou, aí tu tem que analisar como é que tu vai fazer o que a gente chama de esquema numérico. Gerou as equações algébricas mais, menos, multiplicação e divisão, beleza. Lá dentro agora tu vai ter que identificar como é que vale a pena tu aproximar os efeitos, por exemplo, de convecção ou de radiação. Isso é o que a gente chama de esquemas numéricos, nós também vamos ver. Tem também, por exemplo, o esquema numérico implícito, explícito. São metodologias para você fazer a aproximação dessas derivadas da melhor forma possível. Aí, por exemplo, o que eu botei aqui é que, por exemplo, cada tipo de problema físico, ele tem um comportamento. Se tu souber esse comportamento antes, tu escolhe melhor os esquemas numéricos. Então, por exemplo, aqui eu botei uma barra de metal entre 2 temperaturas. Então, eu estou mantendo aqui fixo a 20 e aqui fixo a 300. Se isso aqui é uma barra de metal com K constante, que é a condutividade térmica, isolada, que é isso que esses tracinhos aqui estão querendo dizer, então o calor é 0, né? Isso aqui é um perfil linear. Para quem lembra da parte matemática mesmo, de transferência de calor, isso aqui vai dar um perfil linear de temperatura. Porque fisicamente o que representa isso é o perfil linear. Se eu botasse vários termopares aqui, eu ia pegar uma curva, uma linha, né? Uma linha reta. Então, se eu souber isso aqui, é mais fácil para eu escolher qual é o esquema numérico que melhor se adapta a esse problema na hora que eu for fazer a discretização. Esse segundo problema aqui é um problema que a gente chama de advecção pura. Pura não, mas dominante. Onde eu tenho, por exemplo, metal sólido, um laminador que a gente chama, né? Ele sai aqui a 200 graus Celsius e ele tem uma velocidade alta para frente. Aqui você tem ar, então aqui ele vai perdendo calor por convecção e radiação, para baixo também, mas ele tem basicamente uma velocidade muito alta e um ρ alto que carrega muito essa energia. Esse aqui é um esquema de advecção dominante. E a gente espera que nesse caso ele carregue a temperatura bem para frente, dependendo dessa velocidade. Para esse caso aqui, por exemplo, existem esquemas numéricos que a gente chama de upwind, que resolve bem na hora que tu vai fazer a aproximação. Então é importante tu entender o que tu está resolvendo para saber que aproximações tu vai fazer nos esquemas. Depois de tudo isso resolvido, aí tu põe realmente no computador para resolver, né? E aí a gente tem, na verdade, os métodos iterativos e o que a gente chama de linearizações para resolver as equações que tu já aproximou com o esquema numérico e com a discretização, e aí a gente tem aqueles gráficos lindos que geralmente para quem trabalha com software comercial, que tu fica lá olhando e esperando, meu Deus, desce, erro, desce, que tu tá esperando que ele desça, que é o erro a partir de iteração. Esse aqui, na verdade, que eu estou mostrando é uma divergência, aquela que você nunca quer ver, que o teu erro começou pequenininho e à medida que tu vai fazendo mais iterações, ele vai crescendo, aí tu para de rodar, porque não tá dando certo. Porque, na verdade, vai acontecer isso aqui, que é a convergência, né? Resolvido, que geralmente a gente chama isso aqui de solver, né? É a parte do solver. Resolvida a parte do solver, beleza, convergiu para o mínimo que tu queria.
Aí tu vai fazer o pós-processamento, que é onde tu tira aquelas imagens lindas, coloridas, né, o Color Fluid Dynamics. E aí tu monta tudo que tu precisa. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Exemplos rapidinho, por exemplo, do que a gente pode fazer, como eu comentei lá, experimentação em fornos de vidro, né? É muito bom para fazer por fora, né, as paredes de fora, mas dentro, onde tem o banho de vidro, tu não consegue experimentar, mexer, porque os sensores não aguentam ficar lá dentro, que está muito quente. Então, geralmente, a gente faz simulações. Então, por exemplo, o que tem aqui é uma simulação do banho do vidro em si, ele está escorrendo para cá, ele entra sólido aqui, aí aqui, na verdade, tem uma chama pegando fogo aqui. Como isso aqui está pegando fogo, então ele joga radiação para esse banho de vidro, então ele derrete aqui em cima. O azul é vidro derretido, porque eu estou plotando a viscosidade dinâmica, e quanto menor a viscosidade, quer dizer que mais líquido, quanto maior a viscosidade, mais sólido. Então o vermelho é porque ele ainda está semissólido, aqui ele tem a transição entre sólido e líquido, vai ficando mais líquido, e o azul é líquido, que é onde ele escoa. E aí você consegue pegar, por exemplo, aqui eu estou olhando de lado, aqui eu estou olhando de cima, a temperatura nesse banho, aqui eu estou olhando as superfícies que são laterais dele também para pegar a temperatura, e aí tu pode tirar um monte de coisa com esse pós-processamento, né? Isso aqui é pós-processamento, né? Depois que eu já rodei, eu tiro o que eu quero. Outro exemplo de pós-processamento, aqui eu estou simulando, isso aqui é uma ponteira de um laser, isso daqui é fluido, onde está azul é líquido, onde está vermelho é gasoso. Então, na verdade, tu nota, ele é transiente, né? Esse aqui, o tempo está crescendo à medida que eu estou descendo aqui. Então, eu estou esquentando essa pontinha aqui e ele começa a formar um vaporzinho aqui, que vai ficando maior, solta a bolha e ela vai subindo, muito linda, até ficar. E aí começou a fazer outra. Então, um problema transiente, né? Que é geração de vapor a partir de um líquido. Então, nota que tu pode fazer milhões de coisas, né? Outro exemplo, aparentemente eu gosto de forno de fusão de vidro, né? Aqui um modelo também de forno de fusão, onde eu estou fazendo aqui, como eu falei aqui, onde está o queimador. Tem muita aplicação industrial para essa parte de métodos numéricos, pessoal. E aí tu tem ali o derretimento, né? Essa aqui é uma outra aplicação mais legal, que eu gosto mais. É um CubeSat em órbita. Isso aqui é o perfil de temperatura à medida que ele vai passando ao redor da Terra. Então, na verdade, a gente tem a Terra, aí está lá o Sol, e o CubeSat está em órbita, e ele vai girando, né? À medida que ele vai girando, ele vai pegando mais ou menos Sol. Tem até um pedaço que ele chama no que a gente chama que é a parte de trás da Terra, onde ele não pega Sol, né? Aí ele fica friozinho. Então tu nota que aqui ele está chegando na parte de trás, ficou azul, que é mais frio, mas um dos lados dele já está começando a subir, chegar lá em cima de novo, começa a ver Sol, começa a esquentar, e ele vai, ao longo disso, fazendo toda a órbita. Então, isso aqui também é feito em métodos numéricos, transiente. Então, nota que dá pra fazer muita coisa. Esse desenho aqui é o CubeSat em si, né? Aqui eu só plotei escolhi 2 painéis solares para mostrar, para ficar visível, mas aí tu tira no pós-processamento que tu quer. Então, dá pra fazer muita coisa. Métodos tradicionais que nós vamos ver aqui. Nós temos diferenças finitas, que eu já comentei. Geralmente, diferenças finitas é um que a gente trabalha em nós. A gente divide nossa geometria em vários nós e calcula as equações em cada um desses nós e liga eles. Esse nós vamos aprender aqui. Volumes finitos. Em vez de usar nós, a gente usa volumezinhos e a gente integra as equações ao longo desse volume. A gente vai ver exatamente o que fica de diferente entre diferenças finitas e volumes finitos. Esse é o mais usado em CFD hoje em dia, mas diferenças finitas também se usa bastante. E esse aqui vai ser o foco do nosso estudo, principalmente porque ele é o mais usado. Mas a teoria dele se aplica para outros também. Elementos finitos é muito usado para estrutural. A gente, em vez de usar integração no volume, a gente usa, na verdade, equações... Como é que se fala? Eu esqueci a palavra agora. Tu liga os nós... Opa, meu Deus do céu! Tu liga os nós do teu volumezinho e aqui no meio tu aplica algumas equações para fazer uma ligação entre esses nós. Então ele não faz integração no volume, ele faz integração entre nós. Elementos de fronteira é um que tu resolve, na verdade, só ao redor. A gente não vai ver esse, porque não tem aplicação para nós aqui. Elementos finitos a gente não vai ver no momento. Talvez no final a gente veja um pouquinho do estrutural, mas eu não vou apresentar a teoria de elementos finitos. Nós vamos ver diferenças finitas e volumes finitos aqui. Então,
para fechar aqui, o que nós vamos usar nesse curso? Vai ter essas aulas todas na playlist, que são a parte teórica, nós vamos fazer todo o equacionamento para entender de onde vem. É importante não só ser usuário do software, mas entender as equações, de onde elas vêm, então nós vamos fazer toda a discretização de equação. Tem que ter paciência, galera, mas no final vale a pena. Então, muitos códigos, nós vamos fazer a própria codificação. Eu, geralmente, quando apresento a minha codificação em MATLAB, assim, nesse formato aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um códigozinho que eu montei para fazer exemplos aqui. Mas pode ser codificação em qualquer outra linguagem, tanto faz, aqui você tem preferência, para aprender realmente essa parte mais básica de codificação da discretização. Então, nós vamos usar isso aqui para treinar a teoria. E para casos mais complexos, nós vamos usar o ANSYS Student. Eu escolhi o ANSYS Student, porque eu sou fã do ANSYS, apesar que tem vários outros, tem OpenFun, milhões, né? Mas o ANSYS Student é gratuito, tá? Você entra nesse link aqui da E3S para ir lá dentro do link de do ANSYS Student. Ele vai te jogar para uma outra página, que eu tirei um print aqui, que essa página ela tem vários módulos do ANSYS. Tu quer esse aqui, não instale os outros, porque os outros não têm os módulos que a gente precisa, tá? Cada um deles vem com módulos diferentes. Tu quer esse aqui do ANSYS Student, quando tu clicar nele, ele vai abrir essa aba aqui, tu faz o download aqui do ANSYS Student. Ele tem uma licença gratuita. O que ele faz, ele tem todas as funcionalidades do ANSYS normal, só que ele limita o tamanho da malha. Como nós estamos fazendo casos para estudo, não é uma coisa que rocket science aqui, né? Nós vamos usar o ANSYS Student porque dá para resolver com malhas menores ainda dentro do que a gente precisa para entender como é que funciona. Então, nós vamos fazer alguns casos nesse daí, junto com a codificação. É isso que esse curso vai trazer. Espero que vocês gostem. E o próximo tópico agora, a gente já começa com diferenças finitas.